Louvado seja o nome do Senhor. O que mais nós podemos dizer nesta manhã, senão que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado sempre neste lugar. Parabéns, Segunda Igreja Batista em Petrópolis, pelo trabalho tão bonito, desde o enfeite aqui. Eu estava curioso se aquela uva era de verdade ou não, para tentar pegar uma ali, né? Parabéns pelo carinho do café, toda a igreja envolvida, pelos cânticos, por tudo que aconteceu e continuará acontecendo aqui. A Deus toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder, todo louvor para todos sempre. A irmã Adriana, se você não estiver nervosa um dia, imagino, né? Que se nervosa você falou tão bem assim, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesses poucos minutos que nós temos, mas acredito que ninguém está com pressa de ir embora aqui, porque o Senhor está aqui neste lugar, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, o médico amado, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 17, versículo 11 a 19. Santo Evangelho que escreveu o médico amado, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galileia e Samaria. E ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. E um deles, ao ver-se curado, voltou-se até Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe porque havia feito, e esse homem era judeu. Estão comigo? Esse homem era, guardem isso aí, esse homem era samaritano. E Jesus perguntou: eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o salvou. Obrigado, Senhor. A tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor continuará fazendo grandes coisas em nosso meio. Obrigado, porque o Senhor está aqui entre nós e em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Fale conosco, Senhor. Usa minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, domínio e poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém. Aqui está uma narrativa muito conhecida por todos nós, aonde revela que Jesus curou 10 leprosos. Mas o texto também nos ensina que apenas um voltou para agradecê-lo. E o que me chama a atenção é que esse um era samaritano. E quem eram os samaritanos? Um povo inimigo do povo judeu. O samaritano é aquele povo que se formou no Reino do Norte, depois que o Reino do Norte deixou de existir. Então eles eram inimigos mortais da nação de Israel. Eles não se falavam. E o que eu acho incrível nesse texto é que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, mostra aqui nesse texto que os judeus, o povo pela qual o Senhor veio, Cristo Jesus também era judeu, não souberam ser gratos a Deus pela vinda e pela vida de Jesus, mas um estrangeiro, um povo que era pagão, um povo que não adorava mais a Deus como no passado o povo adorava no Reino do Norte e depois se desviou. Agora você vê um samaritano, um homem que não era judeu, ser grato a Jesus de todo o coração. Este é um registro que aconteceu no primeiro século da história do cristianismo, provavelmente entre os anos 37 e 38 da era cristã que foi registrado.
Alguns até estávamos conversando pela manhã no café tão gostoso e estávamos falando sobre isso. Hoje nós deveríamos estar, talvez, no ano 2029 ou 2030, não 2024. Porque pelo calendário, Cristo nasceu no ano, entre o ano 5 a 6 antes de Cristo. Então ele nasceu antes de nascer. Mas na verdade, no calendário, hoje não seria 2024, porque provavelmente Cristo tenha nascido nesse ano, 5 ou 6 antes daquilo que foi colocado no calendário. E aqui está um episódio que, para mim, é muito interessante estudar. Porque somente o Evangelho de Lucas traz esta narrativa. Os outros evangelhos não falam dessa narrativa. E nessa história bíblica, Jesus está lidando com um grupo de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus agora está lidando com pessoas que foram afastadas por precaução sanitária e precaução espiritual. Só que para Jesus, isso não tinha mínima importância. Porque Jesus, ele não se preocupava em estar com leprosos, porque se vocês olharem, momentos antes, no capítulo 5, Jesus tinha tocado no homem intocável, no homem coberto por lepras. E Lucas, como médico, ele detalhou muito bem ao usar a expressão pleres no grego, que quer dizer coberto, totalmente tomado por lepra. Então seria impossível um ser humano em perfeitas condições querer abraçar um leproso assim, mas Jesus tinha abraçado aquele leproso. Porque quando o texto diz no capítulo 5 que Jesus tocou no intocável homem, a palavra tocar ali é abraçar no grego. Ou seja, Jesus não teve nenhum preconceito, Jesus tinha compaixão, tinha amor, e Jesus o tempo todo revelava o grande amor de Deus pela humanidade, porque para Jesus ninguém é intocável. Para Jesus, todo ser humano é recuperável. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, meus queridos, a lepra é uma doença intocável e progressiva. E nesta época, pelo menos, cerca de 72 formas curáveis e incuráveis de lepra existiam. E o que é interessante é que a palavra lepra significa descascar. É uma espécie de alergia de pele. E essa doença vai deixando a pessoa deformada. A carne começa a apodrecer. Os centros nervosos vão sendo afetados pela lepra. E a pessoa vai ficando num estado de decomposição em vida. É por isso que, quando uma pessoa descobria que ela estava com lepra, a primeira coisa que ela tinha que fazer, ao entender que a lepra tinha chegado na sua vida, era procurar um sacerdote. Porque o sacerdote também é ele quem diagnosticava o caso daquela pessoa. Era o sacerdote que, além de ensinar a palavra, cuidar do templo, ele também cuidava da vigilância sanitária da nação de Israel. Então a pessoa chegava e o sacerdote olhava de longe e de repente ele, vendo que ela estava com lepra, imediatamente aquela pessoa era tirada do convívio familiar, tirada do convívio da sociedade, e ela não podia mais estar próxima a pelo menos 30 metros de distância de uma pessoa sã. Vocês conseguem imaginar? Todas as pessoas que começavam, mesmo com uma pequena pinta de lepra, ela era levada e isolada num leprosário. Às vezes, a pessoa leprosa era jogada numa caverna e ali ela passava o resto dos seus dias naquele estágio progressivo daquela doença e ia apodrecendo até a morte. É por isso que esses 10 leprosos, eles estavam aflitos, eles clamaram, eles gritaram por misericórdia, eles disseram: Jesus, tenha misericórdia de nós. E o texto diz que Jesus fez o quê? Jesus foi lá, tocou neles como tinha tocado no outro? Não. Jesus olhou aqueles 10 e simplesmente mandou eles procurarem um sacerdote. Ou seja, façam aquilo que vocês fizeram tempos atrás para se apresentar ao sacerdote, para ele ver se vocês estavam com lepra. Agora vocês precisam voltar, porque agora a notícia será diferente. Jesus curou aqueles homens. Jesus fez o milagre, Ele continua fazendo milagre, Ele continua fazendo obras incríveis que a gente nem pode imaginar, louvado seja o Senhor. Mas o engraçado que o texto fala, que depois daqueles 10 receberem esta palavra e virarem as costas e começarem a ir em direção a Jerusalém, eles sentiram que o corpo deles estava diferente, mas 9 deles não foram gratos a Jesus pela cura, somente um. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de agradecer a Deus?
É por isso que, nesta manhã do dia de ação de graças, mesmo sabendo que esse dia é dia 28 de novembro, por lei federal, muitos nem sabem muito bem por que existe ação de graças, mas só pelo enfeite já dá para entender. Lá no século, acho que 16 para 17, onde lá na América do Norte, eles começaram, os agricultores, a agradecer a Deus pela colheita, pela dádiva dos céus, de nunca faltar o alimento. E aí eu pergunto, depois do culto, está liberado o pão? Fecha parênteses, hein? Eu quero pensar com os irmãos, como ter uma vida de gratidão. Vamos falar juntos? Como ter uma vida de gratidão. 3 lições rápidas para o nosso coração. Primeira lição: uma pessoa que tem uma vida de gratidão é aquela que descobre que gratidão é ver, enquanto que a ingratidão é ser cego. Gratidão é ver, é enxergar, e a ingratidão é viver na cegueira. Se vocês olharem o verso 11, diz que é caminho de Jerusalém. Jesus passa então por essa divisa de Samaria e Galiléia. Quem morava em Samaria eram os samaritanos. Eles então não tinham nenhum contato com os judeus. Mas agora esses 10 leprosos já estavam para morrer. Não fazia diferença mais a briga entre eles. E diz que quando Jesus entrou no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. E o que fizeram? Ficaram à distância, não é isso que diz o verso 12? E lá, a 30 metros, porque a lei pedia isso, eles gritaram em alta voz. E o que eles gritaram? Jesus, mestre, tem compaixão, tenha piedade, se compadeça de nós. E quando Jesus viu, diz o texto que Jesus fez o quê? Jogou algum pozinho mágico? O que Jesus fez? Cuspiu no chão e passou nos olhos dele ou no corpo deles? Não. Jesus só deu uma palavra poderosa dizendo o seguinte: vá mostrar aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Sabe o que é incrível, essa primeira característica da ingratidão? É que a cegueira é algo muito comum na vida de muitas pessoas. É aquela pessoa que não consegue perceber o que recebeu de bom na sua vida. A pessoa ingrata só enxerga o que é ruim. Você conhece uma pessoa ingrata? É impressionante, meus irmãos, que a pessoa ingrata, ela pode receber um grande benefício, que ela não vai enxergar aquele grande benefício, porque ela sempre verá o que é negativo, mesmo que o defeito seja pequenininho. Ela olha o defeito, mas não vê o todo que ela recebeu de bom. Eu acho interessante que desses 10 leprosos, 9 foram ingratos, 9 que ficaram à distância, simplesmente sentiram que algo estava acontecendo e imediatamente foram direto para o sacerdote em Jerusalém. Mas o texto diz que Jesus viu aqueles homens. Diz o quê? Vamos ler novamente esse versículo aí. Eis que logo que os viu. Quem que os viu? Jesus. Jesus viu os 10, mas dos 10, apenas um é que conseguiu ver Jesus. Apenas um é que entendeu quem era Jesus. O texto é claro, irmãos. O que eles queriam ali não era casa própria. Eles não queriam ali ter um bom casamento. Eles não queriam ali ter muito dinheiro no bolso. O que eles queriam era ter saúde, era serem curados. Tanto que o único que foi grato foi o único que teve a capacidade de olhar o que Jesus fez na sua vida. Porque ele viu que o corpo dele já não estava em decomposição, o corpo dele já estava agora regredindo aquela doença. E foi aí que diz no versículo 15 o quê? Vamos ler juntos? E um deles, não 9, não os 10, um deles, ao ver-se, então ele começou a se olhar. E ele viu que ele estava o quê? Se curando ou curado? Curado. Meus irmãos, diz que imediatamente ele voltou-se para Jesus e ele louvou a Deus. E diz, voltou gritando em alta voz. Meus irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando, será que nós temos visto as coisas boas que temos recebido de Jesus? Será que nós temos visto as coisas boas que Jesus tem operado aqui no meio da igreja? Será que nós temos visto as coisas boas que as pessoas também têm feito por nós? Ou será que nós temos sido daqueles que só percebem que não nos agrada? Será que nós somos daqueles que só olham aquilo que realmente incomodou o nosso coração? Se você é desse tipo de pessoa, você está cega, você se tornou uma pessoa ingrata. O ingrato sempre é cego.
E nós temos que olhar e ver a vida com os olhos da fé, da alegria, do amor de Jesus, tudo que Jesus tem feito por nós. Meus irmãos, pense comigo, só o fato de estarmos reunidos aqui nesta manhã, isso é ou não é uma dádiva de Deus? É uma dádiva de Deus. Ter esses irmãos aqui nesta manhã, tomando café, isso é ou não é dádiva de Deus? Quantas pessoas estão nos hospitais, pessoas que não podem nem mesmo mais comer, e nós podemos chegar aqui, adorar ao Senhor, abraçar os irmãos e comer esse pão gostoso, bolo gostoso, tomar esse café delicioso, ouvir essas canções esta manhã, os testemunhos, isso é ou não é graça, dádiva de Deus? Mas interessante que o ingrato é aquele que sai de um momento como esse e só enxergou coisas negativas. Ou seja, é aquela pessoa que só viu o que faltou. Pastor, eu acho que ficou faltando um determinado bolo salgado aqui. Pastor, não tinha lugar para sentar ali atrás. Que programação é essa? Não pensaram nas pessoas para sentar? Pastor, o café estava muito forte, eu gosto de café fraco. Ou, pastor, o café estava fraco, eu gosto de café forte. Isso demonstra que a pessoa é o quê? Cega, fique tranquilo, ninguém me procurou falando isso, tá? São pessoas ingratas. E a pessoa ingrata sempre é insatisfeita. E essa ingratidão não é só em momentos assim como esse, não. Essa pessoa já tem como estilo de vida a ingratidão. Porque pessoas assim sempre vão arrumar motivos para criticar, para reclamar. É a pessoa que reclama da família que tem, reclama do esposo que tem, reclama da esposa que tem, reclama dos filhos, reclama dos pais, reclama da sogra. Graças a Deus que aqui ninguém reclama. Reclamam do sogro, reclamam do genro, reclamam da nora, reclamam do cunhado, da cunhada, reclamam da prefeitura, reclamam do lixeiro que não passou na hora certa, o horário é 7h30, ele passou 7h35. Reclamam que o pastor prega há muito tempo. Vou perder o ônibus, meu almoço vai ficar frio. Reclama que o som da igreja está alto demais ou baixo demais. São pessoas cegas, que só enxergam o negativo, mas não olham quanto Deus está agindo e fazendo maravilhas no seu meio. Não vê o que Deus está fazendo ao seu redor. Meus irmãos, esses 9 leprosos ingratos só enxergaram os seus próprios problemas. Porque eles não tiveram a capacidade de fazer algo tão simples e tão rápido. Voltar-se para Jesus. Jesus, é verdade, estamos curados, muito obrigado. Nós vamos procurar o sacerdote. Já estava bom, mas eles não agradeceram. E ao fazerem isso, eu vejo nesse texto que eles perderam a maior bênção de suas vidas, que foi obter a salvação. Algumas versões talvez vai dizer o seguinte, que Jesus disse no verso 19, vai, porque a tua fé te... Mas tem algumas versões que diz te curou. Meus irmãos, se foi curar... Então não teve diferença nenhuma diante dos 9 que viraram as costas, porque também foram curados. É por isso que ali está a palavra sozo no grego, que quer dizer salvação, libertação. Então, na verdade, os 9 foram curados, mas este que voltou grato, ele recebeu, além da cura, o maior presente que ele poderia receber, algo poderoso, porque Jesus disse para ele, enquanto ele estava ali, ajoelhado, adorando Jesus, levante-se, meu filho, e vai, porque a tua fé te salvou. A salvação é o maior presente que nós podemos receber. Esse ex-leproso grato recebeu, além da cura física, a salvação da sua vida. É por isso, irmãos, que nós temos que exercer a gratidão. Em nome de Jesus, vamos agradecer mais a Deus, vamos agradecer mais as pessoas que nos ajudam, vamos passar a vida melhor e vendo as maravilhas que Deus tem operado, porque às vezes já acordamos de manhã igual o leão da montanha. Lembram desse desenho? Ó dia, ó céu, ó azar. Tudo está difícil, tenho contas para pagar, estou cheio de problemas. Ao invés de você levantar da cama e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me permitiu mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. Quantos aqui têm costume de agradecer pelo ar que respira? Imagine se o Senhor tirar o nosso ar por 5 minutos agora. Essa igreja vai virar um grande cemitério. 5 minutos. 5 minutos que você mexe no seu celular. 5 minutos que você entra nas redes sociais, 5 minutos que você fica vendo o seu time do coração, você fica frustrado ou feliz. Eu estou mais frustrado, né? Mas tudo bem.
Você fica 5 minutos vendo tantas coisas, mas não agradece nem ao menos pelo ar que você está respirando. Isso é dádiva de Deus. Irmãos, quando nós não somos gratos, nós somos cegos. E que Deus nos livre de sermos cegos. Que possamos colocar em prática esse primeiro verbo da gratidão. Ver. Eu preciso ver. Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Vamos falar juntos? Deus está agindo. Louvado seja o Senhor. Segundo verbo e segunda lição. A pessoa que tem uma vida de gratidão é aquela que descobre que gratidão também é se lembrar. Não só ver, mas é se lembrar. Enquanto que a pessoa ingrata, ela se esquece. O grato se lembra, a ingrata se esquece. Meus irmãos, eu acho essa característica muito complicada, porque esses 9 leprosos, eles provavelmente nem se lembravam mais como era o rosto de Jesus, que eles chegaram muito rápido, com 30 metros de distância. Eles só chegaram gritando, falaram que aquele homem ali cura, falaram que ele tem poder, o nome dele é como? É Jesus. Ah, Jesus, tem piedade da gente. Nem repararam, nem pararam para ver como Jesus era. E aí, meus irmãos, naquele exato momento, aqueles leprosos simplesmente ouviram Jesus falar, voltem, podem ir até o sacerdote, apresente-se perante eles. Eles sentiram que veio o poder daquela palavra. Só que enquanto eles viraram e começaram a ir, vendo os seus próprios problemas sendo resolvidos, eles já não se lembravam nem de como era o físico de Jesus, o rosto de Jesus. Talvez eles tenham até se esquecido do lugar que Jesus estava, quando levantou as mãos e disse, vão, procure o sacerdote, lançando sobre eles poder, virtude. Eles não viram, porque eles não estavam preocupados em olhar para Jesus, mas em sim olhar para os seus corações, para os seus problemas. O fato é que eles se esqueceram da importância de quem Jesus era e do que Jesus fez. Mas o incrível aqui, que o único grato, o ex-leproso, que era samaritano, o inimigo do povo judeu, ele olhou, ele continuou olhando para Jesus, mesmo de longe. Ele começou a ver que o seu corpo estava diferente. E diz que ele começou a andar em direção a Jesus. Ele foi vendo o rosto de Jesus mais claro, mais nítido. Ele sabia, aqui está aquele que tem todo o poder, aquele que me ama, aquele que se preocupou comigo. Eu preciso agradecê-lo pessoalmente pelo que ele fez por mim. Meus irmãos, é muito bom o WhatsApp, mas nem sempre é bom quando você quer agradecer pelo WhatsApp. Agradeça pessoalmente, olhe nos olhos, dê um abraço, isso é muito importante. Sabe o que isso nos ensina? Que a ingratidão faz com que nos esqueçamos o que não deveríamos esquecer. E a ingratidão nos faz lembrar o que deveríamos nos esquecer. Eu vou repetir. A ingratidão faz com que nos esqueçamos o que não deveríamos esquecer. A ingratidão nos faz lembrar do que deveríamos nos esquecer. Irmãos, o ser humano é muito paradoxal, é contraditório. E tudo isso só acontece por causa do pecado. Porque o pecado domina o nosso coração. Porque quando Jesus domina o coração do ser humano, a lembrança sempre será de gratidão. Irmãos, além de agradecer pelo ar de cada dia, quantos de nós acordamos, abrimos os olhos e falamos, Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida para sempre. Que eu seja, Senhor, o instrumento das tuas mãos esse dia, para a glória do teu nome. Quantos de nós fazemos isso? A gente já se levanta preocupado com um café, ir para a escola, correr para aqui, correr para lá. Muitas vezes a gente não consegue ver o que Deus está fazendo e o que Deus continuará fazendo. Talvez nós temos que falar, como disse o salmista no Salmo 77. Veja na sua Bíblia. Salmo 77, verso 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ah, meus irmãos, o salmista está dizendo, somente Deus faz maravilha. Eu sempre vou me lembrar de tudo que Deus tem feito por mim. Irmãos, a pessoa ingrata, ela não se lembra mesmo do que foi feito por ela há segundos atrás. Ela não consegue agradecer nem por uma gentileza. Repare, irmãos,
Uma vez dentro do ônibus eu vi que uma pessoa idosa chegou já sem paciência e um rapaz muito jovem estava sentado e dormindo, porque ele tinha passado a noite trabalhando. E aí alguém deu um toque, você poderia levantar? Desculpa, gente, tudo bem. Quando ele sentou, olhou para o senhor, olha, fica à vontade, você desculpa. O senhor só olhou para ele assim, eu continuo olhando para fora. Tipo assim, é mais do que sua obrigação me dar o lugar, tudo bem. Mas qual deveria ser a atitude daquele senhor? Muito obrigado. Eu não tenho que pedir obrigado, porque ele sabia da responsabilidade dele. Não é assim que muitas pessoas agem. São pessoas ingratas, são pessoas que não têm sal, são pessoas que têm uma mente bloqueada para aquilo que é bom, só olham o que é negativo. E aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, ela sempre fica se lembrando. Sabe por que a mente da pessoa é ingrata? Porque ela não consegue se lembrar dos feitos maravilhosos. Ela está sempre preocupada consigo mesma. Enquanto que a pessoa que é grata, ela se lembra todos os dias, puxa vida, Deus me livrou dali. Aquele momento que eu caí da bicicleta, aquele momento que eu atravessei a rua, aquele momento que eu fui parar no hospital por uma intoxicação alimentar, como que Deus é maravilhoso. Puxa vida, Deus é maravilhoso, me deu pais maravilhosos, me deu uma família maravilhosa, me deu uma igreja maravilhosa. Olha quanta coisa eu tenho para agradecer. Eu pergunto à igreja, o que mais você se lembra nessa manhã do que Deus fez na sua vida? Pense no que Deus já realizou só nesse ano de 2024. Pense nas gentilezas que você recebeu. Será que você consegue agradecer a Deus? Porque se você se lembra de tudo isso, você tem um coração de gratidão. Você é uma pessoa grata. Este é o segundo verbo. O grato lembra e vê. O ingrato é cego e não se lembra. E agora o último verbo. A pessoa que tem uma vida de gratidão é aquela que fala, porque o ingrato se cala. Olha só, ver, lembrar e falar. 3 atitudes na vida de uma pessoa grata. Olha o verso 16. Quando este homem chega em direção a Jesus, diz que ele olha para o rosto de Jesus e abraça Jesus. Não, o texto é claro. Lançou-se aos pés. Para um samaritano, se lançar aos pés de um judeu seria a maior notícia do momento. Jamais um samaritano faria isso ou vice-versa. Este homem se lançou aos pés de Jesus, não porque Jesus era um judeu, mas porque Jesus era o Deus encarnado, o Messias, o todo-poderoso Deus, o Senhor que era a essência do amor, o dono do amor, o criador do amor. Não tem como você saber que Jesus está aqui e você não se prostrar diante de Jesus e cantar como todos cantaram, como as crianças cantaram e poder dizer que o Senhor é santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Você dizer isso com alegria, porque você está diante de Jesus, o Salvador da sua vida. Meus queridos, o ingrato, ele sempre se cala quando ele recebe algo de bom. E ele, quando precisa de algo, ele grita. Veja que aqui nesse texto, eles chegaram gritando, Jesus, tem piedade de nós. Eles ficaram berrando, gritando. Por que eles não gritaram, dizendo, valeu Jesus, o Senhor é massa, como diz alguns, o Senhor é maneiro, o Senhor é top, o Senhor é 10. Nem isso eles tiveram a capacidade. Sabe por quê? O ingrato, ele não vai falar. Ele só fala para pedir, só fala para reclamar. A pessoa que é grata, ela não fica em silêncio. A pessoa que é grata, ela agradece. E o que é interessante, meus irmãos, porque o texto diz aqui no verso 15, que esse ex-leproso, quando ele viu que estava curado, ele foi em direção a Jesus fazendo o que no verso 15? Vamos ler de novo, verso 15. Olha a atitude desse homem. Um deles, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Irmãos, Deus é bom demais, dão glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós batistas temos tanto medo do meio pentecostal que a gente tem medo de dar glória a Deus, irmãos. Você pode dizer comigo, Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus! Amém! Este homem voltou gritando, glorificando, adorando a Deus por aquilo que aconteceu. Vocês conseguem imaginar? Será que aqueles 9 que foram correndo também precisavam ser curados da surdez? Porque se eles viraram, gente, eles não foram correndo, eles foram andando, olhando, aquele homem virou. Enquanto ele virou, já foi cantando, gritando, glória a Deus, adorando a Deus. Será que eles não olharam para trás? Por que está gritando assim?
Será que ele está doido, né? A gente tem que ir lá no sacerdote primeiro resolver o nosso problema. Eles ouviram. Por que eles não voltaram e fizeram o mesmo que aquele samaritano? Porque os seus corações eram o quê? Egocêntricos. Só se preocupavam consigo mesmo. Irmãos, não adianta apenas lembrar o que nós recebemos de bom na nossa vida também. Nós temos que expressar, verbalizar, para que as pessoas saibam quem é o Deus da nossa vida. E eu pergunto à igreja, será que temos falado palavras de gratidão ou temos nos calado o que Deus tem feito por nós? Nós temos que agradecer e dizer para as pessoas, gente, Deus é bom demais. Chegar no seu serviço, bom dia, queridos, as misericórdias de Deus se renovaram sobre nossas vidas nesta manhã. E o povo, o camarada aí, está querendo fazer uma igreja aqui dentro, que falem de mim. O importante é dizer para eles quem é o Deus da nossa salvação. É você ser grato, é dizer para o seu vizinho, bom dia, vizinho. Não precisa completar a frase, bom dia, vizinho chato. Você fala, bom dia, vizinho, que o Senhor te abençoe. Está um dia maravilhoso, não é mesmo? Porque Deus está conosco. Meus irmãos, como nós vamos impactar muitas vidas tendo uma vida de gratidão. As pessoas vão querer conhecer o Deus da sua vida. Sabe o que isso me lembra? Zacarias 8, 23. Ali para mim é uma profecia da palavra de Deus sobre a igreja. Virão pessoas de todas as nações, virão e dirão, iremos convosco, porque temos visto que Deus está contigo. Saber que Deus está conosco, isso é glorioso. Mas será que as pessoas têm visto Deus em nós? É por isso que o grato, ele vê, ele lembra, ele fala. E talvez nesta manhã nós temos que dizer para o Senhor, Senhor, obrigado por aquela cura que o Senhor me deu. Obrigado porque o Senhor restaurou meu casamento. Obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de estar aqui nesta igreja. Irmãos, eu olho para a ingratidão como a própria lepra. Aqueles 9 continuaram leprosos, não fisicamente, mas interiormente. Porque eles foram tão ingratos que a ingratidão era uma lepra na vida deles. A ingratidão é pecado. Assim como a lepra era uma doença nesse contexto tão difícil, que era o símbolo também da ira de Deus. Meus irmãos, olha como a lepra era tratada no contexto do Oriente Médio. A Bíblia registra casos de lepra que foi resultado da ira de Deus diante da rebelião de certas pessoas. Se você olhar Números 12, verso 10, você vai ver a rebelião de Miriam, irmã de Moisés. E ela, por causa da sua rebelião, ficou leprosa e morreu de lepra, por causa da ira de Deus. Se vocês olharem 2 Reis, capítulo 5, verso 27, vocês vão ver sobre a mentira do seminarista Geazi. Ele era seminarista de Eliseu e ele quis pegar o dinheiro de Naamã. E por causa disso, toda a lepra de Naamã foi passada para ele. Ele então morreu leproso. Você pode ver o orgulho, que foi o caso do rei Uzias. Um homem que pôde fazer tudo o que era certo desde a sua adolescência, mas depois houve arrogância no seu coração. E ele ficou leproso e morreu de lepra. 2 Crônicas, capítulo 26. E é bom ressaltar, irmãos, que a lepra na Bíblia sempre teve conexão próxima ao pecado. Vejam só, a lepra é mais profunda do que a pele. Levítico 13, verso 3 fala que a lepra cria buracos na pele. E o pecado é algo profundo também, que cria buracos em nossa alma, em nosso coração, para nos destruir. Não é algo parecido uma coisa com a outra? A lepra traz separação, porque a pessoa leprosa tem que ser isolada. E o pecado também separa o ser humano de Deus. Isaías 59, 2 diz isso. O homem tem sido separado de Deus por causa do seu pecado. Igualzinho a lepra. A lepra insensibiliza o corpo humano. É por isso que uma pessoa, quando descobre que está com lepra, cai uma água quente em certa parte do corpo, ela não sente. Não sentiu queimar, não sentiu espetar. Ou seja, ela está com um problema grave. Alguns vão chamar de hanseníase. Então, quando você olha a lepra, tornando o seu corpo insensível à dor, o pecado torna as pessoas insensíveis diante de Deus e diante do próximo. A lepra deixa marcas, a lepra deixa deformações pelo corpo e o pecado deixa deformações no caráter. A lepra contamina e o pecado também contamina. Se você anda com uma pessoa que tem uma vida errada no pecado, você vai acabar se contaminando. Por isso, jovens, adolescentes, cuidado com quem vocês têm andado, cuidado com quem vocês têm conversado pela rede social. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz, as más companhias corrompem os bons costumes. A lepra deixa a pessoa impura, o pecado também. A lepra mata, e o salário do pecado é a morte. É por isso
que eu chego à conclusão nesse texto, que a ingratidão é a morte da gratidão. A ingratidão é a morte da gratidão. Meus irmãos, não havia esperança para esses homens. A medicina já tinha dado atestado de óbito, assinado para eles em vida e sem data, porque eles a qualquer momento poderiam morrer. Mas quando eles ouviram Jesus falando, a voz de Jesus impactou o coração daqueles homens. Eu imagino a voz de Jesus como o Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor troveja sobre muitas águas. Louvado seja o Senhor. A voz de Deus é poderosa. E Jesus falou: vão ao sacerdote. E eles sentiram algo diferente. Algo novo estava acontecendo. E imediatamente eles correram em direção ao sacerdote. Fizeram o mesmo caminho que antes tinham feito. Porque agora eles sentiram: algo está acontecendo. De fato, nós estamos curados de toda aquela lepra. O fato deles terem virado as costas e ido em direção a Jerusalém mostram que eles confiaram na palavra de Jesus. Eles tiveram fé na palavra de Jesus. Mas aí vem uma questão. Ter fé em Jesus sem ter um coração grato é viver num paradoxo espiritual. Porque não tem como a pessoa dizer que tem fé em Jesus e vira as costas para Jesus diariamente. Não tem como. É a pessoa que diz que ama Jesus, serve a Jesus, mas está sempre vivendo no pecado, sempre acessando sites que não agradam ao Senhor, sempre vivendo uma vida de mentira, de imoralidade, uma vida em que fala mal das outras pessoas o tempo todo, e isso já virou um estilo de vida. Se você é de Jesus, você vai viver sempre adorando a Jesus. Você nunca vai virar as costas para Jesus. Sabe o que me impressiona aqui nesse texto? Que esse homem ingrato se concentrou mais no autor do milagre do que no milagre em si. Não é impressionante isso? Ele se concentrou mais em Jesus do que no milagre que ele tinha recebido. Ele se concentrou menos na religião, ou seja, ir até o sacerdote, mas ele se concentrou mais no Senhor da adoração, que era Jesus Cristo. É por isso, irmãos, muitas vezes podemos nos tornar fundamentalistas religiosos, podemos ser adoradores da denominação, adoradores de uma doutrina, mas não no Deus da doutrina, adoradores de um estilo de religião, e isso não agrada a Deus. O Senhor Jesus é a nossa religião, Ele é o Senhor da nossa adoração. Naquele exato momento, esse homem voltou-se para Jesus, porque Jesus para ele era maior do que qualquer religião judaica. É por isso que antes de festejar os resultados do milagre, este homem festejou o autor do milagre. E eu digo para os irmãos, ele festejou em alta voz. Ele se prostrou diante de Jesus. Não tinha como ele, naquele momento, dar algum presente para Jesus. O que ele deu para Jesus foi um coração de adorador. Como o Senhor quer isso de mim e de você, um coração de adorador. De um excluído pela sociedade, de um excluído pela religião, ele agora foi inserido no corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Passou a ser um adorador por excelência. Eu pergunto a vocês essa manhã, se eu e você sabemos que Jesus morreu naquela cruz humilhante por nós, o que nós temos feito por Jesus diariamente? Porque muitas pessoas vão à igreja adorar Jesus só quando dá vontade. Muita gente vão à igreja procurar Jesus só quando precisam de uma bênção. Aí se lembram de Jesus. Quem faz isso está no barco com os 9 que são ingratos o tempo todo. Jesus viu o coração daqueles leprosos. Jesus sabia que dos 10, só um iria voltar. É por isso que Jesus ainda falou, somente este estrangeiro, samaritano, ele enfatizou, esse homem não é judeu, é samaritano, inimigo de vocês. Agora, por minha causa, ele é amigo não só de vocês, mas amigo de Deus. Vocês conseguem imaginar? Jesus que fez tudo isso por nós, será que ele tem sido adorado? Eu e você temos sido gratos? Temos amado estar na casa de Deus, ler a palavra, ter comunhão com a igreja do Senhor? Sabe o que acontece quando você está na igreja? Você escuta de Jesus o mesmo que este homem escutou. Levante-se de onde você está caído. Levante-se de onde você está machucado pela vida. Levante-se dessa situação de traído que você se sente, decepcionado, quebrado, porque a tua fé te salvou nesta manhã, porque agora houve salvação na tua casa.
Houve restauração na sua vida. Como é maravilhoso ver isso na vida desse homem. Foi restaurado fisicamente, porque agora ele podia voltar para a sua família. Agora ele podia sonhar em casar. Agora ele podia trabalhar. Agora ele podia viver em comunhão. Agora ele podia adorar a Deus junto com os seus irmãos. Os seus sonhos poderiam ser realizados. O seu corpo não estava mais em decadência. Ele agora poderia correr, poderia celebrar, poderia respirar, poderia gritar bem alto: o Senhor Jesus é a razão da minha vida. O seu corpo estava restaurado. Ele recebeu a cura de Jesus e o Jesus da cura. Eu fico pensando para este homem, curado fisicamente, curado também espiritualmente, e penso na minha vida e na sua vida. Quantos aqui já não foram curados de um câncer, de uma enfermidade, de uma pneumonia grave? Quantos aqui não passaram por momentos difíceis na sua vida e contemplaram o poder do Senhor? E por que nós nos esquecemos, às vezes, de tudo que Deus fez por nós? Eu quero encerrar dizendo que toda vez que eu viajava com meus pais, de Nova Friburgo para Sodrelândia, esse lugar existe, tá? Não é Disneylândia. Sodrelândia é o 5º distrito de Trajano de Moraes. Meu pai foi nascido e criado ali. E nós passávamos a nossa infância nas férias sempre ali. E naquele dia, meus pais estavam em Macaé. Nós fomos lá para Macaé, nadar um pouquinho na praia. Naquela época eram praias tão limpas, bonitas, espero que hoje continue sendo, né? Eu lembro que nós voltamos por Glicério, não faço ideia onde é isso hoje. Tantos anos, eu era criança. E quando nós estávamos voltando, meu pai no seu Fuscão 80, EB 3029, até hoje eu sei da placa daquele Fusca. Meus irmãos, meu tio vindo atrás no Gol, lançamento da Volkswagen Gol, que vontade de estar naquele Gol andando com meu tio, mas eu estava no Fusca com uma lata de sardinha. Meus irmãos, todo mundo lá atrás, na parte do som do Fusca. Não é gostoso viajar de Fusca? Cadê o Edelto? É maravilhoso, né, Edelto? Você tira a tampa do som, coloca a criançada ali. Não tinha problema com o cinto de segurança, né? E nós então estávamos ali. Mas antes de sair, nós oramos. E meus pais, eu lembro perfeitamente, vamos colocar diante do Senhor. Se Deus não guardar a nossa vida, a nossa viagem, nós podemos sofrer. Em determinado momento, meu tio foi embora com um golzinho e jogou poeira para o Fusquinha. E ele virou à esquerda, mas meu pai não viu que tinha que virar à esquerda. E ele falou: vamos seguir reto a estrada, e foi embora. Quando meu pai viu, eu estava no colo do meu tio, porque o carro estava tão cheio que só sobrou para minha vaga no colo dele, no banco da frente ainda, sem cinto. Meu pai viu meu tio gritando: Jaumir, vira à esquerda, porque há um precipício. Meu pai virou, Fusca deu uma derrapada, ficou a metade do Fusca para lá, metade para cá, se balançando. E lá embaixo tinha umas estacas com pontas, bem bonitinho, esperando a gente para descer. E ali meu tio assim: ninguém se mexa, vamos tudo para o lado do Jaumir. Foi todo mundo para cima do colo do meu pai, meu tio também, para poder dar peso para o lado de cá. E foi. Agora não sai todo mundo, alguém vai ter que ir lá fora tentar botar uma escora para empurrar o carro, para poder, senão o carro vai embora. E o carro não era 4 portas, né? Eu só sei que naquele momento conseguimos sair, todo mundo, Fusca, pessoal, tudo puxando. É bom que o Fusca é levinho, você puxa, né? E naquele exato momento, a poeira baixou. Meu tio não viu que a gente ficou para trás. Quando meu pai olhou, meu pai ajoelhou. Ele começou a dizer: graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, a tua mão é tão grande, tão poderosa, e se manifestou uma coisa tão pequenininha. Um pouquinho de barro, gente, talvez de uns 2 palmos ou 3, foi o que segurou o carro. Não foi o barro que segurou o carro, foi a mão de Jesus. Porque se tivéssemos caído, aquela tora lá embaixo ia perfurar o carro, praticamente todos teriam morrido. Esse livramento, eu lembro, meu tio voltando, todo mundo ali, agradecendo a Deus, demos as mãos ali e começamos a adorar a Jesus naquele lugar. Isso nunca sairá da minha memória, sabe por quê? Porque Deus sempre fez coisas grandiosas na minha vida, na vida da minha família. Ele tem feito coisas grandiosas nos ministérios na qual eu pastoreei. E Ele tem feito coisas grandiosas aqui neste lugar. Talvez você esteja aqui nesta manhã, mas você está só focado no negativo, só focado naquilo que está ruim, que está errado. Não seja ingrato em nome de Jesus. Volte agora e diga: Senhor, estou de volta à tua casa. Estou consagrando meu lar a Ti, minha família a Ti, meu casamento a Ti. Senhor, eu não quero mais ser ingrato como os 9. Eu quero voltar como aquele samaritano que foi grato, te louvou, te adorou. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E quero convidar você, aonde você estiver,
Se você quer falar para Deus agora: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque muitas vezes eu fui ingrato para contigo. Tantos livramentos o Senhor tem me livrado. Agradeça ao Senhor por você ter vindo à igreja, porque nesta manhã o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer restaurar a sua família e quer restaurar para sempre. Não há caso perdido para Jesus. Ele toca em você, Ele te abraça, porque ninguém é intocável para Jesus. Então volte-se para Ele, consagre-se a Ele e diga: Senhor, aqui está a minha vida, eu entrego tudo a Ti, eu estou de volta para Te servir de todo o coração. Se você deseja fazer isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Esta manhã é uma manhã de reconciliação, de restauração, de recomeço. Você sabe do que você tem que agradecer. E eu tenho certeza que não adiantaria fazer esse apelo, que todos tinham que vir aqui à frente. Mas há casos específicos e o Senhor está trabalhando na sua vida. Coloque a sua família, que é a sua prioridade depois de Jesus agora, diante dEle. Venha aqui à frente, Deus abençoe, pode vir. O Senhor tem poder para mudar a história da sua vida. Você, marido, o Senhor está te levantando para ser sacerdote da sua casa, cuidar da vida espiritual da sua casa, amar a sua família, amar a sua esposa. É hora de recomeçar, é hora de pedir perdão para a sua esposa, é hora de ver, de se lembrar, é hora de você começar a falar de tudo que Deus tem feito em sua vida. Eu quero convidar você, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Deus conhece o seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. E nesta manhã, o Senhor se agrada de ver em nós corações gratos. Pode vir em nome de Jesus. Na galeria, se você não puder descer, pode levantar a sua mão e dizer: sim, Senhor, aqui estou. Usa a minha vida. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Há mais alguém? Pode vir. Este é o momento seu com Deus, em nome de Jesus. Poucos são aqueles que voltam para agradecer, mas aqui neste lugar, todos nós, pela graça de Deus, somos gratos a Deus. Há mais alguém? Pode vir. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é um Deus que trabalha em nós, entre nós. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe de tudo que a gente já passou. Foi o Senhor que esteve o tempo todo ao nosso lado. Ó Deus, eu imagino o salmista no Salmo 124 ao dizer: se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Ora, diga, Israel, Senhor, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui para agradecer esta manhã. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ó Senhor, que toda a ingratidão caia por terra agora em nome de Jesus, porque os nossos olhos estão voltados somente para Ti. Queremos olhar sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu Pai, aqui estão pessoas preciosas diante de Ti. O Senhor sabe o que cada uma passou, tem passado e passará. Mas aqui estamos, ó Deus, se colocando diante de Ti, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu olho somente para Ti. Eu me lembro do que o Senhor fez e tem feito. E eu falarei da Tua grandeza para todas as gerações. Meu Deus, eu peço essa bênção. Que seja, ó Deus, um momento especial nessas vidas, um momento de restauração, um momento de cura, um momento, ó Deus, de libertação, um momento, ó Deus, em que famílias possam viver de fato a unidade, marido e mulher possam sair daqui, ó Deus, restaurados para viverem uma linda história de amor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos conceda um dia, mais uma vez na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe essas vidas aqui, Senhor. E eu faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Diga para ele, para ela: Jesus está contigo, não tenha medo. Jesus está contigo, não tenha medo. Agora abrace outra pessoa. Abraçar a mesma pessoa toda hora não vale. Dê um abraço, diga: Jesus está contigo, não tenha medo.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar adorando ao Senhor nesse momento. Passo a palavra para a irmã Ellen. Mas eu quero convidar você, aonde você estiver agora, como motivo de gratidão, você fecha os seus olhos nesse momento. Às vezes eu sinto que os irmãos ficam meio constrangidos. Você está falando com Deus. Ele está aqui. Faça uma oração em frase neste momento.